No próximo bloco, vamos ver que pirataria não é coisa moderna. Já tinha gente reclamando na época dos filmes em preto e branco. Na época do cinema mudo, já tinha gente reclamando do prejuízo. We talk about the movie industry now when we say Hollywood. Why is the movie industry located in California? Well, because the early movie industry violated Thomas Edison's patents in film equipment. And so the East Coast was a little too close to Menlo Park, New Jersey, where Thomas Edison lived. So they moved to the West Coast to try and escape prosecution for violating his patents. A lot of industries have initially thrived on piracy of some kind before finding their own way. You know, I mean, Walt Disney, the Disney Corporation, built its signature property, Mickey Mouse, on a cartoon called Steamboat Willie that was a sort of parody of Steamboat Bill, a Buster Keaton movie. Quando a homenagem ou inspiração na obra alheia é confundida com pirataria. O documentário Everything is a Remix mostra várias dessas pequenas apropriações. War films and westerns were also huge sources for Star Wars. The scene where Luke discovers his slaughtered family resembles this scene from The Searchers. And the scene where Han Solo shoots Greedo resembles this scene from The Good, the Bad, and the Ugly. The climactic airstrikes in the Dam Busters, 633 Squadron, and the bridges at Toko Ri play very similarly to the run on the Death Star. And in many cases, existing shots were even used as templates for Star Wars special effects. Existem roubos e roubos. Muita gente fala que uma inspiração em uma obra anterior é uma coisa. A reprodução total e integral daquela obra anterior muda de figura bastante. Quando você olha para trás e você vê a evolução Xerox, / Microsoft, / Apple, Macintosh, você identifica ali ideias que foram realmente utilizadas de um para outro, de outro para um. São inspirações. Até que ponto essa ideia você protege são outros 500. Nossa lei diz que ideias não são protegíveis. Se a execução daquela ideia for exatamente igual, aí você pode ter um caso de infração. Eu acho que eu sou partidário da tese de que muito do que tem hoje em dia, ou a maioria das coisas que se faz hoje em dia, são, de certa maneira, uma cópia de obras anteriores. São cópias no sentido de que são inspirações e obras anteriores, não reproduções de obras anteriores. Inspiração é sempre inspiração, é a velha história do Romeu e Julieta, né? As duas famílias rivais brigando e tendo um membro de cada família apaixonado pelo outro, é uma ideia, é uma inspiração. A forma como aquela inspiração foi executada e colocada no papel, em que os nomes das famílias foram dados, Montecchio do lado, Capuleto de outro, Romeu e Julieta, e os personagens foram criados e dados vida na folha de papel, essa é uma maneira muito particular. E isso aí não pode ser copiado. Já a inspiração é de todos. Quer dizer, a ideia é livre. A ideia é livre. E houve tempo em que uma simples e pequena fita cassete foi alvo de acusações. As gravadoras queriam proibir sua fabricação, alegando que elas incentivariam a pirataria. A conciliação entre interesses de uma indústria produtora de conteúdo, de uma indústria do entretenimento e as novas tecnologias é um assunto que já tem algumas décadas. E algumas décadas de um relacionamento nem sempre amistoso. Sempre bom a gente lembrar lá atrás que em 1982, estúdios de Hollywood ingressaram com uma ação judicial contra a Sony porque ela produzia o Betamax,
que é o videocassete, e hoje em dia poderia parecer quase que assustador imaginar que se ingressou com uma ação judicial para impedir a fabricação de videocassetes. Mas se entendia naquela época que o videocassete terminaria por extinguir a indústria do cinema, porque as pessoas ficariam em casa vendo fita cassete, gravando de fita para fita, e aquilo ali seria uma tecnologia que propiciaria apenas atos ilícitos. E esse entendimento foi descartado numa decisão de 1984 pela Suprema Corte americana.